O Menino do Poço. Esta história é real. Os nomes e lugares foram alterados para preservar as suas identidades. Meu nome é Brian. E esta é a história que marcou minha infância. Um período que ficou gravado em minha alma como uma cicatriz invisível. Desde os 5 anos de idade, eu via imagens que me aterrorizavam e não me deixavam dormir. Esses eventos quase me levaram à loucura, até que conheci um poder sobrenatural que me ensinou como controlar essas visões e viver uma vida normal. Eu tinha apenas 9 anos quando meu pai, Ronald, decidiu que mudaríamos para Salt Lake City, Utah. Tenho 2 irmãs mais novas, a Charlotte de 5 anos e a Melinda de 4 anos. Minha mãe, Angel, era uma mulher doce e amável, mas sofreu muito ao lado do meu pai. Mesmo grávida, ele a maltratava constantemente, nunca se importando com seu bem-estar. Lembro-me dos gritos abafados e das lágrimas silenciosas dela, enquanto meu pai a humilhava por qualquer motivo banal. Ela suportava tudo por nós, mas seu corpo já estava debilitado. Desde os meus 5 anos, sou atormentado por visões que desafiam a realidade, por imagens macabras de seres que não pertencem a este mundo. Uma das mais aterradoras aconteceu no dia em que visitei um museu da minha cidade com a minha mãe. A exposição era sobre a Revolução Civil Americana, repleta de artefatos antigos e objetos impregnados pela história. Quando chegamos naquele lugar, eu comecei a sentir vontade de vomitar. Eu sentia como se algo estivesse sugando as minhas energias. Apesar dos meus 5 anos naquela época, foi como se aquele acontecimento ficasse gravado na minha alma. Eu segurava a mão da minha mãe quando entramos em uma sala mal iluminada. O ar ali dentro parecia mais pesado, como se estivesse carregado de algo invisível e opressor. E então, de repente, fui tomado por uma visão horrenda. No alto, pendurados no teto como grotescos frutos apodrecidos, vi homens enforcados balançando suavemente no vazio. Seus corpos estavam rígidos, os pescoços grotescamente alongados pelas cordas ásperas que os prendiam. Os olhos abertos e vidrados pareciam me enxergar através do tempo, como se me acusasse silenciosamente. As bocas entreabertas deixavam escapar sussurros que eu não conseguia compreender, mas que gelavam minha espinha. O cheiro metálico e rançoso tomou minhas narinas, como se o próprio sangue impregnado na história daquela sala tivesse voltado à vida. O ranger das cordas era sufocante, um som seco que parecia se enroscar em minha mente, como se quisesse me arrastar para aquele mesmo destino. Gritei. Chorei. Apontei para o teto, os dedos trêmulos denunciando o horror que só eu conseguia ver. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que não havia nada ali, que o espaço para onde eu apontava estava vazio. Mas como poderia estar vazio se os olhos mortos continuavam a me encarar? Meu desespero foi tanto que caí no chão, incapaz de suportar aquele tormento. Ao redor, os visitantes me observavam com expressões confusas e reprovadoras. Para eles, eu não passava de uma criança mimada fazendo uma birra sem sentido. Mas eu sabia. Eu via. Uma febre me consumiu por dias depois daquele episódio. Fui levado ao hospital para analisar o meu mal súbito. Porém, os exames não acusaram nenhuma doença física. O médico de plantão aconselhou que a minha mãe me levasse ao psiquiatra para fazer uma análise. Eu fiquei muito abatido e minha mãe tentava me confortar, mas já não sabia mais como lidar com aquilo. Meu pai se recusava a ouvir, dizendo que eu precisava apenas de uma surra para parar com as fantasias. Mas o que eu via não era fantasia, era real. E o pior de tudo, durante anos aquelas visões continuaram. Quando minha irmã mais nova, Melinda, nasceu, minha mãe teve uma hemorragia pós-parto severa. Os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida, mas o sangramento era intenso demais. Lembro-me das enfermeiras correndo, dos equipamentos apitando e do desespero nos olhos dos médicos. Nada adiantou. Em poucas horas minha mãe se foi, e com ela a única proteção verdadeira que tínhamos. Apenas 3 dias após a morte da minha mãe, Melinda foi entregue aos braços de uma babá, como se fosse um fardo. Meu pai não quis saber da filha recém-nascida. 2 meses depois, ele se casou com Bridget, uma mulher mesquinha e cruel,
que parecia desprezar nossa existência desde o primeiro dia. Ela e meu pai saíam todas as noites para bares e festas, voltando de madrugada, enquanto nós, crianças indefesas, éramos deixados aos cuidados da babá. Com o tempo, até a babá foi dispensada, e ficávamos sozinhos em uma casa fria. Brigitte se tornou o nosso pesadelo. Ela encontrava prazer em nos castigar por qualquer coisa, nos deixando sem comida e nos trancando em armários escuros. Meu pai nada fazia para nos defender. Ao contrário, parecia se divertir com a nossa situação. Para ele, nossa dor era insignificante. A casa que deveria ser um lar se transformou em um verdadeiro inferno, onde o menor erro resultava em castigos desumanos. O medo de Brigitte e a indiferença do nosso pai nos consumiam a cada dia. Minha mãe vinha de uma família rica, dona de muitas posses, mas nada disso durou. Meu pai, junto com minha madrasta, conseguiu destruir tudo. Durante anos, eles torraram cada centavo dos recursos que haviam sido deixados para mim e minhas irmãs. O dinheiro que deveria garantir nosso futuro foi engolido por jogos de azar, bebidas caras e viagens extravagantes. Cada aposta perdida, cada garrafa vazia e cada noite luxuosa em hotéis de alto padrão arrancava mais um pedaço da nossa segurança. E então, inevitavelmente, tudo ruiu. Perdemos a casa onde crescemos. Quando o último resquício de fortuna se dissolveu em farras e vícios, fomos forçados a abandonar tudo e recomeçar em outro estado, sem nada além das roupas que couberam nas malas. Antes éramos cercados de luxo, e depois fomos reduzidos a uma existência de sacrifícios, tentando nos proteger da miséria que meu pai e minha madrasta haviam nos condenado. A mudança de casa e até de estado era uma oportunidade de recomeço para mim e minhas irmãs, pois estávamos mudando para a terra natal da minha mãe, e lá morava seu irmão, o tio Robert. Mas nem mesmo a distância ou o tempo me livraram dos espectros do passado. As visões continuaram. Espectros sobrenaturais continuavam me observando, sussurrando, esperando. A casa para a qual nos mudamos pertencia ao meu avô materno e foi deixada como herança para minha mãe e meu tio Robert. Meu tio concordou com a nossa mudança para aquela casa para ficar mais próximo de mim e das minhas irmãs, pois ele não gostava muito do meu pai, pela forma que ele nos tratava e tratava a minha mãe. A casa era grande e espaçosa, situada às margens de um lago e rodeada por uma floresta densa. Minhas irmãs, Charlotte e Melinda, ficaram animadas com a nova moradia, mas algo naquela casa me fez sentir um medo profundo e inexplicável desde o primeiro instante. Era para estarmos todos alegres, pois estávamos deixando para trás a casa que nascemos, mas que nos trouxe muitas tristezas, pela morte da minha mãe e pelos abusos físicos e emocionais que sofremos por parte do nosso pai e sua esposa. A casa era muito grande. Cada um de nós teria seu próprio quarto e muito espaço para explorar e brincar. Naquela casa, eu tentei esquecer o passado, pois estaria mais próximo do meu tio Robert, que sempre foi carinhoso comigo e com as minhas irmãs. Comecei timidamente a explorar aquela casa. Cada dia que passava, eu descobria lugares novos. E com estes lugares novos, a sensação de ser observado por algo que não pertence a este mundo. Foi em uma dessas brincadeiras de esconde-esconde com as minhas irmãs que me levou a descobrir o porão. Tentei me esconder atrás do armário da lavanderia. Foi neste momento que ouvi batidas que vinham de trás do armário. A porta era quase imperceptível. A porta estava lacrada com várias réguas de madeira pregadas de maneira quase obsessiva. Quando os mestres de obras, contratados pelo meu pai para reformar a casa, retiraram as trancas, a revelação foi perturbadora. O porão era escuro, frio e sem janelas,
Nas paredes viam-se correntes presas à pedra brutal, dando a impressão daquele lugar fora usado para algo terrível. No centro do cômodo, havia um antigo poço coberto por uma tampa de ferro enferrujada. A cidade tinha uma história de minas abandonadas e relatos de mineiros desaparecidos. Muitos diziam que os corpos eram atirados nesses poços. No entanto, para a maioria, tudo não passa de lendas urbanas. Eu sabia que não era apenas uma história. Antes daquele porão ser aberto, eu ouvi batidas na porta, como se alguém estivesse preso naquele lugar. Mas, quando abriram a porta, não havia ninguém. Ou pelo menos, ninguém deste mundo. Foi no porão que o vi pela primeira vez. O menino do poço. Bridget me trancava lá com frequência, pois me odiava. Ela me deixava no escuro por horas, e eu chorava, implorando para sair. Em uma daquelas noites, o vi emergir das sombras. Era um menino da minha idade, de roupas esfarrapadas, pele pálida como cera e olhos negros como a noite. Ele sorria. Aquele sorriso era a coisa mais perturbadora que já vi. Não era um sorriso amigável, mas sim um sorriso de escarninho, de algo que não deveria existir. Ele não falava, apenas se aproximava lentamente. Eu observava como se esperasse algo de mim. Eu gritei desesperado, mas Bridget nunca abria a porta antes do amanhecer. Com o passar dos dias, o menino do poço começou a aparecer em outros lugares da casa. Eu via sua silhueta no canto do meu quarto, no reflexo dos espelhos, na escuridão do corredor. Eu não dormia mais. Quando contei ao meu pai, ele apenas riu e disse que o que eu necessitava era de uma surra. Meu tio Robert, diferente do meu pai, era um homem bondoso. Em uma das suas visitas, notou que eu e minhas irmãs estavam desnutridos e apáticos. Ele desconfiou de que algo estranho estava acontecendo e, durante uma de suas visitas, desafiou Bridget. A verdade veio à tona. Meu pai era viciado em jogos, alcoólatra e permitia que sua esposa nos maltratasse. Não tinha mais como esconder os seus abusos. Naquela noite eu fui trancado no porão mais uma vez. Mas desta vez o menino do poço não me observou apenas. Ele veio em minha direção, seus pés cheios de lama negra, e andava com as mãos estendidas como se fosse me agarrar. Eu senti sua presença como uma pressão invisível em meu peito, me sufocando. Comecei a rezar. Minha mãe sempre me ensinou a confiar em Deus, e naquele momento era a única coisa que podia fazer. Eu chorava e orava pedindo a Jesus Cristo que me socorresse. Eu repetia baixinho: Jesus me socorre, Jesus me socorre. A minha voz era apenas um murmúrio. De repente, eu vi uma luz brilhante que inundou o poço, e aquela forma sobrenatural desapareceu consumida pela luz. Eu sabia que aquela presença reluzente era Jesus Cristo. Fui inundado por uma paz tão grande que o medo desapareceu, e eu apenas dormi. Era como se estivesse sonhando. No sonho eu estava sendo carregado em braços fortes e protetores. Eu despertei. Ao despertar, eu vi sendo carregado pelos fortes braços do meu tio Robert para fora daquela casa. Ele nos tirou daquela casa maldita naquela mesma noite. Lutou na justiça e conseguiu nossa guarda. Finalmente, estávamos livres. Depois que saímos daquela casa, meu tio Robert me revelou que passou o dia inteiro com uma sensação de algo estava para acontecer comigo. Ele disse que foi acometido por um mal-estar. Sentia muito enjoo e mal conseguia ficar de pé. Mas ele sentiu uma voz no seu interior dizendo: "Salve o Brian, salve o Brian." E ele reuniu todas as suas forças, pegou o carro e se dirigiu para a minha casa. Quando ele chegou, encontrou meu pai e a minha madrasta alcoolizados, ouvindo música alta e dando gargalhadas, alheios ao que estava acontecendo no porão. Ele subiu correndo aos nossos quartos nos procurando e encontrou minhas irmãs, Charlotte e Melinda, chorando, abraçadas em um canto escuro do quarto. Meu tio perguntou: "Onde está o Brian?" Charlotte, aos prantos, disse que Bridget havia me trancado no porão. Tio Robert desceu correndo aquelas escadas, pois ele e minha mãe já havia visto o tipo de mal que havia no porão. Na época em que eles eram crianças,
Meu avô materno mandou lacrar aquele lugar e encarcerar o que quer que fosse, dentro do porão, através de oração. Meu tio me disse que não imaginava que quando abriram aquele porão, eles liberaram aquela presença demoníaca novamente. Ele sentia culpado por permitir que morássemos naquela casa. A porta do porão foi aberta com um estrondo. Era Robert. Ele nos tirou daquela casa maldita naquela mesma noite. Lutou na justiça e conseguiu nossa guarda, e passamos a morar com ele. Finalmente, estávamos livres. Mesmo alguns anos depois, os terrores daquela casa ainda me perseguiam. Cresci com um medo latente do sobrenatural, até que encontrei a fé em Cristo Jesus. Meu tio Robert me levou à igreja, onde descobri que o que eu via na infância não era apenas fantasma, mas presenças demoníacas. Com estudo, oração e jejum, aprendi a compreender meu dom espiritual. Descobri que herdei de minha mãe a visão espiritual. E, acima de tudo, entendi que esse dom, se não submetido ao Espírito Santo de Deus, pode enlouquecer uma pessoa, ou até mesmo a levar ao suicídio. Hoje, aos 48 anos, sou pastor em uma respeitada denominação cristã. Minhas irmãs, Charlotte e Melinda, também encontraram refúgio na fé. Elas se casaram, têm filhos e seguimos juntos em nossa jornada espiritual. Quanto ao meu pai e a minha madrasta, partiram desta vida sem encontrar redenção. Bridget morreu de câncer no pulmão, consumida pelo vício do cigarro e do álcool. Meu pai sucumbiu à cirrose, destruído pelo álcool. Eu os perdoei, pois aprendi que o perdão liberta quem perdoa. E eu estava de alma curada e liberto do meu passado triste. Mas quanto à redenção deles, não era minha para conceder. O único que poderia conceder redenção a eles era Jesus Cristo, mas não sei se em seus últimos momentos eles se arrependeram dos seus pecados. Eu sinceramente espero que sim. O menino do poço nunca mais me assombrou, nem aquelas visões que me acompanharam na infância. Eu aprendi a usar os meus dons espirituais em prol do reino de Deus. Ao longo da minha vida como pastor, conheci muitas pessoas sofrendo com dom de visão, igual ao meu, e tentei ajudar todos eles. Muitas destas pessoas estavam sofrendo com graves problemas psiquiátricos. E enquanto houver aqueles que sofrem como eu sofri, usarei meus conhecimentos espirituais para ajudar a libertar essas pessoas. Pois a verdadeira luz de Cristo dissipa todas as trevas. Se você já passou por isso, ou ainda passa, ou até mesmo conhece alguém que, assim como eu, sofre com visões de algo que não pertence a este mundo, saiba que Jesus Cristo veio para trazer libertação aos cativos. Só Jesus Cristo salva. Se você está gostando do canal, deixe o seu comentário, curte e compartilha. Até a próxima história.